Então, tem algumas informações muito importantes que colocam essa trama novamente no colo do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Um dos pontos que a Polícia Federal descreve é que o general Mário Fernandes, quando trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência, ali no final do governo, no dia 9 de novembro de 2022, imprimiu um documento em um computador do Palácio do Planalto que, segundo a Polícia Federal, seria um desses documentos contendo detalhes do plano golpista e que teria sido entregue ao então presidente Jair Bolsonaro, como forma de consultá-lo ali a respeito das intenções golpistas do grupo. É importante a gente lembrar que o próprio então presidente Jair Bolsonaro chegou a consultar os comandantes militares, naquela ocasião, a respeito da sua intenção de apresentar um decreto golpista que adiaria a posse do novo presidente, que impediria a posse de Lula, só que essa tentativa acabou não dando certo, porque o comandante do Exército, Freire Gomes, ficou contra essa intenção golpista. Mas as novas informações obtidas pela PF também acrescentam mais ingredientes nesse entorno ali de Jair Bolsonaro. Também tem outra informação importante, que os documentos previam a criação de um gabinete institucional de gestão de crise. Como seria instalado a crise sem precedentes, com o assassinato de um ministro do Supremo, possível assassinato do presidente eleito, o país ficaria sem comando. Um dos planos que o general Mário Fernandes tinha em mãos era a instalação de um gabinete de gestão de crise que teria como chefe de gabinete o general Augusto Heleno e como coordenador geral o general Braga Neto, que foi justamente o candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições, derrotado nas eleições. Então, novamente, o nome do general Braga Neto aparece aí na trama, que a Polícia Federal também suspeita que o plano de golpe, esse plano que previa executar o ministro Alexandre de Moraes, chegou a ser discutido em uma reunião na residência do general Braga Neto. A Polícia Federal tem registro de deslocamento, de mensagens que falam entre os militares das Forças Especiais sobre a reunião no dia 12 de novembro, no prédio onde morava o general Braga Neto, na Asa Sul, em Brasília. Então, os elementos, além de complicarem muito a situação desses militares, também colocam mais suspeitas sobre Jair Bolsonaro e os militares ali que estavam participando da política e eram considerados como personagens importantes caso essa tentativa de golpe fosse consumada. Há informações de que essa descoberta desse plano, ela teria saído do celular de Mauro Cid, ou isso pode ter aparecido no depoimento, na delação premiada de Mauro Cid? Como consta aqui na decisão, foi tornada pública, a maior parte dessas informações foi obtida na busca e apreensão que foi executada contra esses militares lá em fevereiro. Isso estava em computadores do general Mário Fernandes, nos celulares dos tenentes-coronéis que foram alvo da operação, e a Polícia Federal também conseguiu, a partir disso, confirmar outras informações, como o fato de que um dos que seria o líder da ação, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, teria criado contas no aplicativo de mensagem Signal, que é um aplicativo em tese com maior proteção, maior segurança na troca de informações, teria criado contas usando codinomes, nomes de países, para que os integrantes do grupo dessa articulação golpista pudessem se comunicar, e era uma das principais formas de comunicação deles durante essas tratativas, principalmente no dia da tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, mas a maioria das informações vieram
dos próprios militares que foram alvo de busca e apreensão. O tenente-coronel Mauro Cid, a situação dele é muito ruim nesse momento. Eu diria que a delação, os benefícios da delação estão por um fio, porque todos os elementos indicam que Mauro Cid tinha conhecimento dos planos, no mínimo, dos planos envolvendo uma captura do ministro Alexandre de Moraes, e ele não falou nada sobre isso nos depoimentos de sua delação premiada, tanto que ele foi convocado para um novo depoimento nessa terça-feira, e deve ser um dos pontos sobre os quais ele vai ser questionado, vai ser justamente essa articulação dos Forças Especiais, que é um grupo do qual ele fazia parte. Ele participou dessas reuniões que são citadas nas mensagens, e a Polícia Federal quer saber por que ele não contou sobre esse plano de assassinato do ministro, esse plano de assassinato do presidente eleito, o que ele sabia, o que ele realmente sabia, além do que ele contou, e o que ele omitiu na delação. Então, realmente, a situação dele está sendo vista com muita reserva pelos investigadores. Isso é muito importante. O Aguirre Talento, inclusive, ele assina um podcast que mostra bem a importância de Mauro Cid em todas as investigações relacionadas a uma tentativa de golpe no nosso país. Para quem está chegando agora na nossa transmissão, hoje, uma terça-feira extremamente importante, Polícia Federal nas ruas, mandado de prisão, busca e apreensão, envolvendo militares que planejaram um plano de golpe no país e que incluía a morte, até por envenenamento, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ô, Josias, eu até perguntei isso para o Aguirre em relação ao Mauro Cid, teremos oportunidade de falar sobre isso mais para frente, mas é porque Mauro Cid é o elo de ligação, de certa maneira, ou até mesmo o homem ali que trouxe as informações para a sociedade sobre o conhecimento de Bolsonaro de tudo isso. Quando a gente fala sobre um plano de morte de Lula, de Alckmin, de Moraes, a gente pode entender se Mauro Cid sabia disso, né? Isso vamos saber ainda se ele sabia ou não, se os militares estavam planejando isso. Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro também sabia de algo nesse sentido? Porque a gente já acompanhou aí as informações e as trocas de mensagens. Bolsonaro esteve várias vezes reunidos com os militares, inclusive tem aquela famosa minuta do golpe, né, Josias? O que a gente pode entender sobre o conhecimento ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito desse plano de morte, Josias? O Bolsonaro vem pedindo, Fabiola, inclusive em entrevistas recentes, que os brasileiros façam um papel de bobo pela preservação da sua integridade criminal. Para que ele não seja preso, ele pede que o país faça papel de bobo. Mas é muito improvável que ele não soubesse das coisas que ocorriam sob o seu nariz, né? E se considerarmos o filme completo, Fabiola, o Bolsonaro está na trama golpista em todos os momentos, né? Você mencionou já a exibição por ele, numa reunião com militares, da minuta de golpe. E essa minuta já está materializada nos autos, na investigação, já foi confirmada por dois comandantes militares da época, o comandante do Exército e também o da Aeronáutica. Teve a adesão do comandante, do então comandante da Marinha, e não foi adiante porque não houve a adesão majoritária das Forças Armadas, né? E antes disso, há uma filmagem de julho de 2022, portanto, antes do primeiro turno da eleição. E essa filmagem está lá, foi capturada também nos equipamentos eletrônicos do Mauro Cid, e aparece o Bolsonaro instigando os seus auxiliares, ministros, auxiliares, numa reunião em que havia 4 generais. Ele pede a todos que engrossem o coro de contestação do sistema eleitoral. Diz que haveria uma fraude nessa reunião, isso tudo filmado. O filme, aliás, quem quiser está à disposição no YouTube. Nós já exibimos aqui trechos dessa filmagem. O Bolsonaro diz que haveria uma fraude nessa reunião e que o resultado da eleição, a vitória do Lula, estava plantado já nas urnas, numa trama com a participação do TSE. E ele, então, diz, olha, todo mundo agora tem que dizer publicamente o que eu estou dizendo, insinuando que quem não aderisse a essa pregação
de contestação do sistema eleitoral e das urnas, estaria fora do governo. E este general, Mário Fernandes, estava na reunião. Estava lá também o general Augusto Heleno, que comporia este comitê de crise pós-assassinato, que está mencionado nesses planos agora descobertos pela Polícia Federal. O Braga Neto lá estava também, o então candidato a vice do Bolsonaro. Então, nesta reunião, Fabiola, o Bolsonaro diz: olha, vai haver uma fraude, o resultado está plantado nas urnas, e ele diz frases muito eloquentes. Nós vamos esperar chegar 2023, 2024, para. Aí fala, se for, no linguajar dele, que é muito comum, né? Pois ele pergunta. Nós vamos depois perguntar por que não tomamos providências lá atrás? Quem houve um presidente, ele era o presidente da República, numa reunião dizendo coisas assim, se sente à vontade para tomar qualquer tipo de providência. Fabiola, e foi o que fez esse general Fernandes, foi o que fizeram esses oficiais do Exército que estavam acumpliciados com esse general. Supor que o então presidente da República não soubesse de nada disso, realmente seria fazer papel de bobo. E o brasileiro pode fazer qualquer tipo de sacrifício pelo Bolsonaro, exceto o papel de idiota, não é, Fabiola? A essa altura, o que o brasileiro convencional, esse que ainda tem dois neurônios, o que esse brasileiro espera é que todo esse alto comando, do Bolsonaro para baixo, incluindo militares e fardados, que eles sejam punidos, né? Os elementos já são muito eloquentes e a esses elementos já muito eloquentes são adicionados agora detalhes tétricos, até a previsão de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente eleito, do então chefe da Justiça Eleitoral. Então, uma coisa assim não pode continuar impune, não é, Fabíola? Mas supor que o Bolsonaro não soubesse seria fazer papel de idiota e não tem muita gente disposta a fazer esse tipo de papel no Brasil hoje, Fabiola. Quem está conosco na TV, um breve intervalo, já voltamos. Quem está conosco no YouTube segue. A gente está aqui com acesso ao documento, a decisão, né, que fez com que a Polícia Federal fosse às ruas, a decisão que embasa aí a operação que está em andamento hoje da Polícia Federal, que tem como alvo militares que planejaram um plano de golpe no país. Josias estava falando sobre a possibilidade, né, de Jair Bolsonaro ter conhecimento ou não a respeito desse plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Bom, a gente tem aqui no próprio documento divulgado pela Polícia Federal de que esse plano de golpe, que ele foi chamado, e esse planejamento, esse documento traçando o plano para fazer isso, operacional inclusive, ele foi impresso no Palácio do Planalto. Sim, ele foi impresso no Palácio do Planalto. A gente está vendo aí o texto dessa decisão da Polícia Federal, tá aí em negrito. A Polícia Federal aponta que o documento contendo o planejamento operacional, denominado Punhal Verde e Amarelo, foi impresso pelo investigado Mário Fernandes no Palácio do Planalto. Isso aconteceu no dia 9 de novembro de 2022, ocasião que os aparelhos telefônicos dos investigados, Rafael Martins de Oliveira e Mauro Cid, estavam conectados a herbes que cobrem o Palácio do Planalto e posteriormente levado até o Palácio da Alvorada, local de residência do presidente da República, Jair Bolsonaro. Tá aí, então, a informação de que o documento que tinha justamente a operação para matar Lula, Alckmin e Moraes, esse documento foi impresso no Palácio do Planalto, que é a residência da Presidência da República, o local aonde o presidente trabalha. Estamos de volta com o pessoal da TV. O Aguirre, essa informação que está no relatório da Polícia Federal, falando que o documento foi impresso dentro do Palácio do Planalto, qual é a gravidade disso? Fabíola, a maior gravidade disso é aproximar realmente a trama de golpe do então presidente Jair Bolsonaro, porque ele estava ali um assessor próximo a ele, que, como dizem os bastidores, tinha uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, tinha acesso
ao presidente. A Polícia Federal detectou diversas entradas do general Mário Fernandes no Palácio da Alvorada durante esse período aí de novembro de 2022, quando estavam sendo discutidas as tratativas golpistas. Então, realmente reforçam o vínculo do então presidente Jair Bolsonaro com as tratativas de golpe. Eu acho também interessante a gente ressaltar o papel das forças especiais nessa articulação golpista, que os 4 militares que foram alvos de prisão hoje, todos têm formação das forças especiais, e as forças especiais, eu até me aprofundei nesse assunto para a produção do podcast de Mauro Cid, que o Mauro Cid também tem formação de força especial, é uma unidade de elite do Exército que uma das linhas de formação deles é justamente para infiltração em território inimigo e a execução de ações em territórios inimigos que possam, de certa forma, desestabilizar e auxiliar a derrubada de regimes adversários. Então, eles estavam, de certa forma, empregando as técnicas do treinamento das forças especiais no próprio território aqui do Brasil, como mostra todo esse planejamento envolvendo a utilização de telefones celulares que até foram cadastrados em nome de laranjas, que a Polícia Federal percebeu que não tinha o cadastro era em nome de pessoas que não tinham relação nenhuma com os fatos. O planejamento previa a utilização de armamento pesado, incluindo uma metralhadora, um lança-granada, lança-rojão, e um dos trechos dos documentos do planejamento até coloca como danos colaterais possíveis do plano de assassinato do ministro Alexandre de Moraes a possibilidade dos militares sofrerem baixas, ou seja, deles entrarem em combate com seguranças do ministro, com outros agentes de segurança em defesa do ministro, e eles consideram como danos colaterais possíveis a morte deles próprios dentro dessa ação, cujo objetivo seria, no fim das contas, a execução do ministro Alexandre de Moraes. E também é importante lembrar que, posteriormente, alguns meses depois, 2 meses depois, no 8 de janeiro, que foi uma invasão, um quebra-quebra generalizado das sedes dos três poderes em Brasília, houve ali o emprego de técnicas militares avançadas no avanço de território, na invasão dos prédios. Então, tudo isso reforça como as forças especiais tiveram envolvidos do início ao fim nessas tratativas golpistas que acabaram culminando com essa ação do 8 de janeiro, mas que antes mesmo do 8 de janeiro eles tentaram empregar algumas vezes, colocar isso em prática, mas acabou não dando certo por fatores que até foram alheios ao planejamento deles. Então, realmente, a atuação dos forças especiais revela uma profissionalização mesmo dessa tentativa de golpe que não era o que o ex-presidente Jair Bolsonaro já tentou dizer diversas vezes, não era uma meras discussões sem nenhuma intenção de colocar em prática. Não, o que os fatos mostram, sim, é que havia um planejamento, havia todo um planejamento operacional e houve tentativas de se colocar em prática. Não deu certo, mas a tentativa de golpe, sim, foi colocada em prática e acabou não sendo concretizada, mas a tentativa foi concreta. Até, Aguirre, antes de me despedir de você, o Aguirre a gente se despede agora, mas depois ele volta a participar conosco, vai seguir suas apurações, até para a gente desenhar esse relatório da Polícia Federal sempre completo, trazendo todo o cronograma, né? Logo no começo, eu não sei se a gente pode abrir aí, logo no começo, página 4, eu estava até vendo aqui, eles relacionam o cronograma de tudo, né, Aguirre? Inclusive, até a minuta do golpe, ela aparece aqui também como um elo de ligação com isso, com esse plano que nós estamos falando. Quer dizer, tá tudo dentro do mesmo pacote, né, Aguirre? Sim, exatamente. A Polícia Federal acredita que
todo esse ambiente foi sendo fomentado nos bastidores e envolveu também a atuação dos militares das Forças Especiais nos acampamentos golpistas, no acampamento golpista no quartel-general do Exército em Brasília, criando ali um caldo, de certa forma, golpista, um estímulo a essas ações, que acabou culminando com o 8 de janeiro, com a tentativa, com a invasão e a destruição das sedes dos três poderes. Mas realmente houve um processo gradativo que a gente viu, na verdade, até mesmo ao longo dos anos em que Jair Bolsonaro esteve na presidência, por meio de sucessivas declarações, colocando em dúvidas o processo eleitoral, colocando em dúvidas a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso foi fomentando a atuação de seus apoiadores para questionar o resultado das eleições e tentar impedir a posse do presidente eleito. Isso aí é um fato que todos esses acontecimentos estão interligados entre si. Aguirre Talento, até daqui a pouquinho, então. Obrigada pela sua participação. Eu dou tchau pro Aguirre e para quem está conosco na TV, o Até intervalo. mais, gente. Aqui com o pessoal do YouTube e quem está conosco na página do UOL, estamos acompanhando essas investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe. Eu volto a abrir o documento da Polícia Federal e que embasa essa operação de hoje. E aí eles colocam logo no abre, né, que a investigação policial apontou a cronologia dos atos criminosos, indicando a análise e alterações realizadas pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na denominada Minuta do Golpe. 2, ali, B, reunião do então presidente Jair Bolsonaro com o comandante do Quartel, que é o general Estevão Teófilo, no dia 9 de dezembro, com a finalidade de consumar o referido golpe. Depois, troca de mensagens entre Mauro Cid e Marcelo Câmara, indicando que estavam acompanhando e monitorando o ministro desta Suprema Corte, que é aí o ministro Alexandre de Moraes. E aí o relatório da Polícia Federal fala aqui que a análise e alterações realizadas por Bolsonaro na denominada Minuta do Golpe são apontadas pela Polícia Federal nessa PET, né, que gerou a prevenção para distribuição, da qual verificou que mensagens encaminhadas por Mauro Cid para o general Freire Gomes, então comandante do Exército, sinalizaram que o então presidente Jair Bolsonaro estava redigindo e ajustando a minuta do ilegal decreto golpista e já buscando o respaldo do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. Tudo a demonstrar que os atos executórios para um golpe de Estado estavam em andamento.